Pronto. Pronto. Primeiro, boa noite, né? Boa noite a todos, os presentes. Já dei boa noite ao Panos, já dei boa noite a Juliana também, que está aqui. Boa noite aos alunos que chegaram. Como o Panos falou e como a gente se viu na semana passada, eu sou professor de Direito, né? Sou graduado e mestre em Direito, mas eu trabalho bastante com essa perspectiva dos direitos humanos, né? E do direito à cidade, que é o meu tema de pesquisa do mestrado e provavelmente também vai ser do doutorado, porque eu trabalho com essa perspectiva bastante sociológica mesmo, de como se dá as relações sociais dentro da cidade e aonde que o direito entra nessa perspectiva, né? E aí só para explicar para vocês como é que eu cheguei até esse tema, né? A minha pesquisa de mestrado, ela é uma pesquisa sobre investigar quais direitos foram reivindicados, né? Quais direitos as pessoas reivindicaram no momento do planejamento urbano aqui na nossa capital, Palmas, né? Quando elas foram ouvidas, né? Para quem desconhece, quando a gente vai fazer uma legislação urbana mais complexa, que vai definir zonas de uso, por exemplo, onde se pode construir casa, onde vai ter moradia, onde vai ter estabelecimentos comerciais, onde vai ter equipamentos públicos, onde vai ser posto de saúde, escola, parará, parará. Quando a gente vai trabalhar com essa legislação mais complexa, né, que define as zonas de uso da cidade, a gente costuma trabalhar com essa perspectiva junto com a população, entendendo o que a população acha que é melhor para aquela realidade. Então, a gente costuma ir bairro a bairro, ou, como se fez aqui em Palmas, um conjunto de quadras de uma vez, né? Então, você tem região extremo sul, região norte, enfim, um conjunto de bairros de cada vez para perguntar para essa população o que eles acham que é mais interessante. Assim. Por exemplo, o nosso bairro, ele é um bairro bastante habitado, mas a escola está no outro bairro, então as nossas crianças têm que sair daqui para ir para outro bairro frequentar a escola. Então, seria interessante se a gente trouxesse uma escola para cá, e aí ia ficar mais interessante ter duas escolas do que uma só. Então, é mais ou menos isso. E aí, quando eu estava trabalhando no mestrado, eu percebi que muita gente pedia por lazer, né? Pedia por exemplo, eu queria um parquinho para o meu filho brincar no final da tarde, na praça, eu queria uma academia ao ar livre, porque né, eu moro com um idoso na minha casa e esse idoso não tem muito o que fazer e tal, e daí foi que surgiu a necessidade, a demanda dessa palestra, dessa fala aqui com vocês. Né? A questão do lazer, quer dizer, o que as pessoas fazem no seu tempo livre, né? Que é basicamente isso que é lazer. Como o Panos falou na semana passada, a ideia do lazer ela vem muito nessa dimensão capitalista de o que se faz quando não se está fazendo nada, né? A ideia do ócio, né? Ócio com C, né? Você tem o direito ao trabalho, né? Na sociedade capitalista você é o seu trabalho, né? Tanto é que a gente tem uma série de posições aí que correlacionam o valor do homem ao seu trabalho, né? O trabalho dignifica o homem, Deus ajuda quem cedo madruga e por aí vai, trabalho, trabalho, trabalho. Mas o que eu faço quando eu não estou fazendo nada, né? O que eu faço quando eu O não... trabalho enobrece o homem. Exatamente, a ideia de valor humano está associada diretamente ao trabalho. Então, você cria essa ideia de que quem não faz nada é preguiçoso, né? E aí você tem na sociedade informacional, que é uma sociedade ligada à internet, você tem que quem nunca se sentiu à toa, Boa né? noite. Estou à toa e me senti mal por estar à toa. Mas nessa sociedade, o estar à toa também tem uma função, né? Que é a função do lazer,
que é o que fazer quando eu não estou fazendo nada. Será que eu não estou fazendo nada mesmo, ou será que eu estou fazendo outras atividades que não sejam relacionadas ao meu trabalho? E daí nasce o direito ao lazer, né? Já que a gente está falando de direitos humanos, percebam, a gente saiu de uma. Eu estava conversando sobre isso com com um amigo meu no final de semana. O Brasil saiu de uma estrutura escravocrata há pouquíssimo tempo. Né? Se a gente for fazer as contas, na história do Brasil, a gente passou de uma nação que passou muito mais tempo sendo escravista ou escravagista do que não escravagista. Né? Então, a gente tem muito essa noção do trabalho, quem trabalha e quem tem direito ao lazer. Se você trabalha, você trabalha. Se você não trabalha, é porque você tem alguém para fazer esse trabalho por você. Mas na dimensão dos direitos humanos, e aí a gente pode até trabalhar isso num futuro mais próximo, né? Trabalhar só com direitos humanos. O direito ao trabalho é um direito, porque ele precisa ser um trabalho digno, né? É aí que nasce a ideia de um trabalho regulamentado, uma legislação trabalhista que te dê direito a um trabalho digno, com salário mínimo, com condições dignas de trabalho, mas o lazer também é um direito. Então, você tem como se você tivesse essa moeda de dois lados, de duas faces, onde uma face está o direito ao trabalho digno e na outra face está o direito ao lazer, que está ligado ao descanso, né? Para quem é do direito, ou não, também para quem é do serviço social, a gente sabe que lá na Constituição Federal, está lá no artigo 7º, que o trabalhador ele tem direito a um trabalho digno e o descanso semanal remunerado, né? Então, para que serve esse descanso semanal remunerado? Para o lazer. E por que esse descanso é remunerado? Porque esse lazer também é objeto do capital. O lazer também se torna uma mercadoria. Pensem comigo, o que vocês fazem quando vocês estão de folga? O que a gente costuma fazer quando a gente está de folga? E aí vocês podem pensar, bom, eu costumo sair com os meus amigos, eu costumo beber, eu costumo consumir arte, assistir um espetáculo. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta. Quantas vezes para consumir esse lazer a gente não gasta? Quer dizer, eu preciso de dinheiro para ter lazer, né? Então vejam, eu gosto de dormir. mas ninguém dorme um dia inteiro, né? A gente dorme um pedaço do dia e geralmente gasta dinheiro em outro pedaço. Isso ficou muito claro na pandemia, né, pessoal? Na pandemia, a gente estava preso em casa, mas também foi o momento em que a gente mais gastou dinheiro. Eu costumava falar isso com os alunos da administração. O momento da pandemia foi o momento em que o e-commerce, ou e-commerce, que é o mercado digital, o mercado via internet, foi o momento em que esse mercado mais cresceu. Bilionários como Jeff Bezos, por exemplo, que é o dono da Amazon, né, que nada mais é do que uma plataforma de comércio digital, se tornaram mais bilionários ainda do que ainda na época da pandemia, porque a gente ficava sem fazer nada, assim, sem fazer nada entre muitas aspas, né? Ficava preso dentro de casa, trabalhando remotamente, só que eu não tinha outras formas de lazer, eu não tinha um espaço público para frequentar, eu não tinha uma outra coisa para fazer, então eu ia me dedicar a comprar, né? Então, nessa sociedade que mata seus anseios através da compra. E aí eu falei até isso mais cedo, assim, a gente tem, quando a gente fala de direito ao lazer, que é um direito humano, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz lá no artigo 7º, se eu não me engano, ou 27, se eu não me engano, o direito ao lazer, que como eu falei, na mesma face do direito ao trabalho. Você tem uma moeda de duas faces, que tem o direito ao trabalho e o direito ao lazer, que envolve essa ideia do descanso remunerado. Então, você tem duas perspectivas. Você tem essa economia do lazer,
que é essa fatia do mercado que se dedica a vender lazer, né? Um circo, um parque, uma feira, um restaurante, essa economia do lazer, e você tem o lazer também como uma necessidade pública, porque o direito ao lazer ele está ligado ali no artigo 6º da Constituição, da nossa Constituição, a Constituição brasileira. Então, o que é o direito ao lazer? É um direito social. Assim como saúde, assim como educação, assim como trabalho, assim como transporte. Qual é a grande marca dos direitos sociais? Os direitos sociais são aqueles em que você precisa de uma mãozinha do Estado para fazer eles se materializarem, né? O direito à educação é um direito social, portanto, a gente tem que ter um projeto de educação pública. O direito à saúde é um direito social, então a gente tem que ter um programa de saúde pública. Isso não impede, claro, eu sempre falo isso para os meus alunos, que o fato desses direitos serem direitos sociais não impede uma convivência entre o serviço oferecido pelo Estado e o serviço oferecido pela iniciativa privada, né? Você tem ao mesmo tempo escolas públicas e escolas privadas, você tem ao mesmo tempo um sistema de saúde pública e um sistema de saúde privado, que vive ali, em primeira análise, de uma maneira mais harmônica, né? Digamos assim. Tem pontos de discordância, mas em primeira análise, sim. Só que aí a gente tem que observar também como é que o Estado atua para fornecer lazer. E é aí que entra o direito à cidade, que é o meu tema de pesquisa de mestrado. O que é direito à cidade? Direito à cidade é o direito que o ser urbano tem, né? De se apropriar dos espaços públicos que a cidade dispõe. Então, pensando em lazer, que espaço público é esse? A praça da sua quadra, onde você mora, do seu bairro onde você mora, a praça da sua rua onde você mora. O que você consegue fazer ali na quadra, na praça da rua onde você mora? Você vai passear com seu cachorro? Você vai levar o seu filho para escorregar no escorregador do parquinho, para balançar no balanço? Isso é lazer. O lazer, eles diz respeito ao que eu faço nesse tempo livre. Mas aí vem a própria ONU, né, através existe uma Sociedade Internacional do Direito ao Lazer. Não sei se todo mundo sabia disso, mas existe, tá? É uma organização de pessoas ligadas principalmente às ciências da saúde, mas também à sociologia, tananã, tananã, mas principalmente a ciência da saúde, tem muito educador físico, né? Inclusive, o Panossi e a Juliana conhecem, a gente tem uma professora no IF que trabalha com esse tema, que é a professora Kellen, né? A professora Kellen Soares. Ela é doutora em lazer, porque existe um programa, coisa que não tem na minha cidade, é parque. Exatamente isso que a gente vai falar, Tami, porque quando a Constituição garante que o direito ao lazer é um direito social, existe uma obrigação do Estado em fazer políticas para o lazer. Então, se a sua cidade não tem um parque, não tem uma praça, não tem um lugar para você fazer, para você exercer esse direito ao lazer, isso é uma preocupação pública. E por que eu resolvi trabalhar com esse tema? Porque muito provavelmente, quase 100% de certeza, que vocês, quando estiverem investigando essa pauta junto aos idosos, né? Eu acredito que o programa vai ter uma fase de entrevistas, né, com os idosos. Essa pauta vai aparecer. Poxa, eu não tenho o que fazer. Porque o que esse tema se relaciona com o envelhecer? Primeiro que a gente está falando de território, né? A cidade é um território no contexto geográfico, não só a cidade, mas eu vi que semana passada tinha uma moça que falou que vinha do campo também, mas o campo também é um território. Território no sentido geográfico, observando não apenas a marcação das divisas, né? Onde é que começa o perímetro urbano, onde é que termina, onde é que começa o assentamento X, onde é que termina o assentamento Y. Mas não nesse sentido, mas território num sentido de relações sociais.
o que marca o território, né, na geografia, puxando para o Milton Santos, são as relações sociais desenvolvidas naquele espaço delimitado. Você vai delimitar um espaço marcado por relações sociais, práticas culturais, né? Você vai identificar uma população que tem um modo de viver que se relaciona com aquele lugar, né? A geografia nada mais é do que a relação entre... você observar a relação das pessoas com o lugar em que elas estão, né? Então, o território, a marca principal do território são as práticas sociais. Então, a Tami falou, na minha cidade não tem parque. Pensa nos idosos, nos aposentados. O que essas pessoas costumam fazer se não tem um parque? Quando elas saem para fora da própria casa, elas vão fazer o quê? Elas vão ficar sentadas na calçada, elas vão escolher a casa de idosos. Eu venho de uma cidade interior, né? A cidade que a minha avó mora e meu avô tem 7 mil habitantes, então eles têm esses hábitos, assim. Eles escolhem a casa de um das pessoas para poder ir jogar dominó, baralho, enfim, coisas, jogos, né, de entretenimento, para se entreter. Então, como não tem o espaço público, eles escolhem a casa de uma das pessoas. Então, naquela semana ou naquelas 2 semanas seguintes, vai ser na casa do fulano, depois a gente vai para a casa do ciclano e tal. Então, tornar público esse espaço que é privado, que é o espaço da sua casa. É receber as pessoas que não fazem parte do seu seio familiar, aquele espaço que é da sua casa, né? Que é a sua propriedade privada. Então, acredito que eu acho que esse tema do lazer ele é importante porque haverá um momento em que a pauta da discussão de vocês vai ser o que os idosos fazem. Porque, pensem, a gente está falando de um direito que se usufrui no momento de fazer nada, né? Que é o ócio, né? Quem tem tempo ocioso, geralmente, são crianças, como a gente falou na aula passada, né? na vez passada com o Panosso falando, inclusive, sobre o Arries, né, que é o historiador que trabalhou com essa dimensão social da infância. E agora, porque nós temos o privilégio de envelhecer e de não morrer aos 50 e poucos anos, ou 30 e poucos anos, e agora a gente tem uma dimensão do ócio ligada a essa terceira idade, essa população que está aposentada, que não tem que se preocupar com um trabalho, não, pelo menos não em tempo integral, né? Porque a maioria dos idosos continua trabalhando, não é porque eles não estão aposentados que eles param de trabalhar, mas em tempo integral não mais. Então, existe um tempo maior de ócio, existe um tempo maior desse fazer nada. Então, o que se faz quando não se faz nada? E aí você tem essas duas perspectivas. Você tem esse ócio que é capturado pelo capitalismo, então você tem a mercantilização do ócio, né? Eu ofereço serviços para preencher esse espaço, eu ofereço uma apresentação circense, eu ofereço um parque de diversões, eu ofereço uma feira, eu ofereço alguma coisa nesse sentido, e também tenho a perspectiva pública, né? Da disposição de atividades prestadas pelo Estado através de políticas públicas para esse ócio, né? Para esse tempo do fazer nada. E aí eu vou precisar de 2 nominações que a gente usa no planejamento urbano, que é equipamentos urbanos e mobiliário urbano. Né? Qual é a diferença dos dois? O equipamento urbano é aquilo que a gente tem dentro da cidade que pode ser utilizado para usufruto desse cidadão. Né? Então, um equipamento urbano seria, por exemplo, uma quadra, seria, por exemplo, um circuito, alguma coisa que possa ser usada de alguma forma assim. Tem a Academia da Saúde. Essa Academia da Saúde que você fala é aberta para o público,
que tipo, os equipamentos, eles estão na própria praça para você poder utilizar de graça, é isso? Então, isso entra na ideia de mobiliário urbano, né? Pensem numa casa. O que são os móveis que estão na sua casa? É aquilo que você utiliza, é uma mesa, é um armário, é uma cadeira, é um guarda-roupa. Você pensa que a cidade é a sua casa. Então, dentro da cidade, o mobiliário urbano é tudo que eu posso utilizar para o meu benefício, que está disponível ali, né? Então, o que seria um mobiliário urbano? A academia da saúde seria exatamente esse mobiliário urbano, né? Uma academia, um bicicletário, alguma coisa que eu possa usar nesse sentido, né? Para usufruto do meu lazer. E aí a gente precisa pensar sob a ótica da administração pública, da gestão pública, né? Pensando no Estado, como que a gente faz para ofertar um teatro, exatamente, para ofertar esses serviços para a população, né? Quais são os problemas que impedem a população de usufruir desses equipamentos públicos e desse mobiliário público, né? O que impede a população de usufruir de uma academia popular, por exemplo? Os equipamentos são enferrujados, a limpeza urbana, né? A praça pública geralmente ela tem mato, ou ela está apropriada nas cidades grandes, a gente já tem isso, infelizmente, né? Os equipamentos públicos estão apropriados por exemplo, pessoas em situação de rua, o que é uma situação bastante triste, bastante complexa. Então, por que eu escolhi falar? Porque nós vamos nos deparar com esse debate quando a gente estiver falando com os idosos, né? O que se faz, o que você faz no seu tempo livre, o que você faz para se divertir, certo? Pedro, você levantou a mão, pode falar, se você quiser. Opa, boa noite. Boa noite. Quando você falou a respeito do pessoal em situação de rua, como é feito? Se vocês têm algum projeto para essa pessoa de mais idade que mora na rua, desenvolver alguma coisa, um bem-estar melhor para a vida delas? Essa pergunta é bastante complexa. Olha, depende muito da realidade urbana, né, em que você está localizado. Por exemplo, aqui em Palmas, a gente tem, e eu conheço pessoas que trabalham com isso, a gente tem, acho que o principal instrumento que a gente tem hoje é o CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que faz esse acolhimento dessa pessoa em situação de rua. Porque a pessoa idosa em situação de rua, muito provavelmente ela vem de uma relação familiar mais complicada, ela foi, né, ou ela fugiu de casa, ou ela foi abandonada pela família. Depende muito da situação dessa pessoa em si. E aí a gente teria que observar em cada cidade, tem uma galera que é do serviço social. Na cidade de vocês, os CRAS e os centros de referência em atendimento social fazem os atendimentos, pessoal? Bom, eu vou passar a palavra para a Juliana, né, que levantou a mão e ela é líder junto com o Panosso, são líderes do projeto. Eu acho que eles têm uma palavra mais consistente para falar para você do que eu, que estou só colaborando, né? Juliana, pode falar. Não, imagina. Eu acho que, assim, é uma pergunta bastante coerente, né? Porque talvez durante o caminho das visitas e o percorrer das cidades que estão participando do programa, nós detectemos idosos nessas situações, né? Então, a primeira coisa que a gente orienta é entrar em contato com a supervisão do seu regional, relatar o caso, né? E aí cada caso é um caso.
como o professor Marcos bem esclareceu, o primeiro lugar que a gente vai encaminhar essa pessoa é para o CRAS. Mas existem outras situações que a gente pode se deparar, né? Idosos em situação de rua, que fazem uso de bebida alcoólica, né? Então, o que a gente precisa é ter a sensibilidade também, por que não dizer o cuidado, né? De realizar qualquer tipo de aproximação, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que manter, em primeiro lugar, a nossa própria segurança, em segundo lugar, a segurança dessa pessoa. Por que eu estou falando isso, né? Porque o nosso programa, como vocês bem sabem, né, quando o governo federal instalou ele aqui no Tocantins, nas nossas cidades, também o fez em todos os outros estados da federação, ou pelo menos quase todos, na maioria deles. E, em específico, no estado do Rio de Janeiro, o programa ele atende a cidade de Niterói, que é uma cidade com grande número de idosos e uma cidade com grande número de idosos em situação de rua. Então, uma das questões que foram verificadas, porque Niterói participou da primeira etapa do programa, é que o governo vai precisar fazer na cidade, construir na cidade instalações específicas para acolher essas pessoas. Porque, igual o Marcos falou, né, nós vivemos em uma sociedade, querendo ou não, a gente está em um sistema de contrato social. Da mesma forma que a gente gostaria de ser cuidado se nos faltasse o mínimo, que é a moradia, né, a gente tem também que proporcionar, enquanto coletivo, isso a todas as pessoas que o desejarem. Porque a gente sabe que a situação de muitas pessoas que estão em situação de rua, infelizmente, é não desejar sair daquela situação, né? E é uma coisa até que para nós é um pouco, parecer um pouco chocante, né? Mas já trabalhei com a realidade de pessoas que estão em situação de rua. Só que, no caso de idosos e crianças, nós temos que ter um cuidado a mais, que é a tutela. Então, o Estado, imagino eu que há alguns mecanismos jurídicos, né, Marcos, com relação a isso, né? Mas nós temos a obrigação de, enquanto Estado, tutelar essas pessoas, encaminhar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, porque algumas delas pode ser que não tenham a capacidade de se autogerenciarem, né? Podem estar em situação de demência, por aí vai. Então, cada caso precisa ser analisado, cada caso é um caso. Isso. E só complementando o que a professora Juliana está falando, gente, vamos falar um pouquinho sobre responsabilidades administrativas aqui também, né? A gente vive em um sistema num sistema político onde a gente tem pelo menos 3 entes autônomos. A gente tem a União Federal, representada ali pelo presidente da República, né, que faz essa política do topo, né, observando a conduta dos ministérios, né, inclusive esse programa é um programa, tô certo, Juliana, é um programa financiado e executado em primeiro plano pelo Ministério dos Direitos Humanos, é isso? Correto, em parceria com a maior parte nos estados com os institutos federais, acho que só no Pará é feito com a Universidade Federal. Ótimo. Então, percebam, a gente tem essa estrutura que ela é pelo menos tripartida, né? Ou tripartite. Então, a gente tem União, a gente tem estados e a gente tem municípios. Cada um com a sua definição de competências administrativas, ou seja, cada um faz as suas coisas, né? É só a gente olhar, por exemplo, para o sistema de educação. Vamos lá. As creches e a educação infantil, elas geralmente são responsabilidade dos municípios, geralmente, né? E aí você tem o ensino fundamental 2, que é um pouco mais para cima, de responsabilidade dos estados e o ensino médio, né? E aí você tem as universidades federais, que são de responsabilidade da União, exceto quando a gente está falando sobre a rede federal, que é os institutos federais, que fazem esse trabalho de ensino médio e universidade, né, ensino médio e nível superior de forma verticalizada, ou seja, a ideia é que o aluno entre no ensino médio e vá direto para a graduação. Por que eu estou falando isso, pessoal?
Porque existe, e aí, no caso as pessoas as meninas e os meninos também da assistência social poderiam falar isso bem melhor do que eu, mas nos municípios a gente tem a atenção básica em saúde, que é responsável por essa busca ativa, ou seja, é responsável exatamente por trabalhar com essa ação junto, diretamente com a população, né? Então, cabe aos municípios, nesse sentido, identificar, por exemplo, moradores de rua, moradores não, porque a gente não usa esteio, a gente usa pessoas em situação de rua, porque as pessoas não moram na rua, tá, pessoal? Geralmente a gente usa esse termo, pessoas em situação de rua, porque as pessoas que estão em situação de rua, elas não ficam o tempo todo. Algumas delas vão e voltam com uma certa frequência, seja ela maior ou menor. Mas então a gente usa essa terminologia pessoas em situação de rua, porque ninguém mora na rua, né? As pessoas estão em situação de rua e algumas delas vão e voltam, sejam voltando para suas próprias famílias e depois voltam, ou seja indo para locais de acolhimento institucional. Por que eu digo acolhimento institucional? Porque esse acolhimento ele é fornecido pelo próprio Estado, né? Através dos CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, ou através do CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Por exemplo, aqui onde eu estou, em Palmas, o CAPS faz esse atendimento de uma maneira bastante complexa e bastante eficaz, assim, né? A gente tem até iniciativas, eu conheço a professora Ana Carolina Peixoto, que trabalhava com o consultório na rua, que era quando o CAPS ele tinha os veículos que passavam para atender, para procurar essas pessoas em situação de rua e prestar atendimento para elas. Inclusive, tinha até uma questão de um pai que estava em situação de rua junto com a sua filha, uma criança, e ele se escondia do consultório porque ele achava, se eles me acharem, a primeira coisa que eles vão fazer é ligar para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai tirar minha filha de mim, e eu não quero que ela não quero perder a guarda dela. Então ele se escondia até que eles acharam ele, explicaram que eles não iam fazer isso, que eles só queriam ajudar, e tananã, e tananã. Por que eu estou contando essa história? Para complementar a resposta da professora Juliana, de que depende muito da situação em que você encontra essa pessoa. E depende muito se o município tem alguma estrutura pré-constituída de atendimento a essas pessoas, né? Tem um CRAS, um CREAS, um CAPS, alguma coisa, ou se a prefeitura tem algum programa desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social, que, inclusive, nos municípios, principalmente nos municípios pequenos, essa assistência social ela é feita com muita frequência pela primeira-dama, né, que tem esse papel institucional aí. Então, vejam, por que eu estou falando isso? Porque entender essa relação micro, né, essa relação de cada município vai ser muito importante para a gente abordar essa relação. Não existe um protocolo pronto, né? Não existe um protocolo feito. Cada município vai ter a sua organização e cada município vai organizar de maneira diferente, e vocês, como agentes locais, vão precisar trabalhar com a complexidade do município onde vocês estão também, né? Então, isso é uma coisa bem complexa. Inclusive, é uma coisa bastante interessante também, porque desde a pandemia para cá, a gente tem visto um aumento exponencial da população em situação de rua no Brasil. Exatamente, nós temos a zona rural que tem uma outra dimensão, são relações sociais completamente diferentes, e aí você tem como é que a gente vai fazer isso dentro da zona rural, né? É bastante complicado. Mas o que eu estava falando é que a gente tem um aumento exponencial da população em situação de rua, que nas grandes cidades você tem a população em situação de rua porque não tem dinheiro para pagar aluguel, até
coisas mais complexas, como, por exemplo, adoecimento mental ou uso e abuso de entorpecentes. Muitas pessoas em situação de rua chegam na situação de rua sem ser adictos, né, o uso de abuso de entorpecentes, acabam se tornando, porque a realidade das ruas é complexa. Vocês querem ver um dado importante? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, criou um programa chamado Pop Rua Jude, que é o programa judiciário, o Poder Judiciário entra como um player, né, como um agente estratégico para combater, para entender a situação da população em situação de rua daquele lugar. Inclusive, essa professora que eu citei, que eu conheço, a professora Ana Carolina Peixoto, trabalha com Pop Rua Jude aqui no TJTO. E aí eu fui ver os relatórios do Pop Rua Jude, e a coisa que o tribunal mais faz, pasmem vocês, é reemissão de documentos. Por quê? Porque as pessoas em situação de rua, quando elas chegam na rua, a primeira coisa que acontece é elas serem furtadas. E aí perderem todos os documentos, perderem o pouco dinheiro que já tem. E aí o que acontece? Ela pensa, se eu dormir, eu vou ser roubado. Então eu não vou dormir. O que a gente usa para não dormir? Substâncias. E aí você tem um ciclo vicioso de uma pessoa que está em situação de rua, não necessariamente porque ela tem problemas com drogas, mas ela se torna um adicto por conta da realidade das ruas, porque ela não quer ser roubada, então ela não pode dormir, ela não pode vacilar, ela tem que ficar alerta o tempo inteiro. E aí você tem esse ciclo vicioso, que é bastante complexo. Bom, a gente pesou um pouco o clima, mas é até bom, né? Porque a gente vai ter que se deparar com essa situação durante a prática, né? Trabalhar com pesquisa aplicada, entrevistar pessoas, correr atrás de pessoas, é isso mesmo. Assim, a gente vê realidades em que a gente não pretendia ver, mas vimos, né? Mas temos. Mas é isso, pessoal. A minha ideia aqui era falar um pouquinho sobre essa dimensão do lazer, tá? Falar um pouquinho para vocês sobre o que é esse lazer, né? O que se faz nesse tempo livre. E aí você tem várias dimensões. Você tem a dimensão do lazer ligado à cultura, você tem a dimensão do lazer ligado ao consumo, você tem a dimensão do lazer ligado a questão da saúde, né? Tanto é que na própria Constituição a gente tem o lazer ligado a vários outros direitos sociais, né? Geralmente, lá no artigo 206, 207 e 208, eles trabalham com lazer ligado a lazer, cultura e esporte. Então, a gente tem, na nossa Constituição brasileira, esse eixo tripartido de lazer, né? E aí você tem uma questão de lazer, cultura e esporte. Então, tanto é que o principal formatador hoje de políticas para o lazer no Brasil é o Ministério do Esporte, e não o Ministério dos Direitos Humanos ou o Ministério das Cidades, porque a nossa concepção jurídica de lazer está muito ligada à cultura e ao esporte, né? Só que isso também tem uma questão, que, por exemplo, eu fui olhar o planejamento orçamentário da cidade de Palmas para ter dados para fazer a palestra para vocês, e aí eu vi que a cidade de Palmas destina dinheiro para o lazer, considerando esse eixo central de lazer, cultura e esportes, mais voltados para a juventude. Então, é muito ligado à questão de juventude. O que se faz para a juventude, né? O lazer para a juventude. Por exemplo, nas cidades pequenas é muito comum a gente organizar campeonatos de várzea, né? Futebol de várzea, enfim. Aquele clássico jogo dos solteiros contra os casados. Na cidade de vocês tem? Na minha tinha isso. Quando a gente tinha uma comemoração mais comunitária, a gente tinha esse jogo dos solteiros contra os casados, né? O futebol dos solteiros contra os casados.
Mas percebam que isso é muito voltado para a juventude. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é: onde ficam os idosos nessa produção? Onde ficam os idosos nessas políticas, né? O que os idosos costumam fazer para preencher o seu tempo? Que medida isso é privado ou que medida isso é público? Quer dizer, se eu vou para a casa do meu amigo para jogar baralho, é porque me falta uma praça pública, né? Então, é meio que essa dimensão que eu queria trazer para vocês. Um pouco mais, só para dar o tom do debate, né? Fora dos conceitos e tal, até porque os conceitos já estão lá no artigo. Mas era isso. Quem quiser falar alguma coisa, por favor. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, pode falar. Eu trabalhei aqui na assistência social aqui do município e aqui tinha um encontro chamado Encontro dos Idosos. Não, da Melhor Idade. Da Melhor Idade. Isso. E aí a gente percebia a animação dos idosos, porque se reunia, tocava um forrozinho, oferecia até um vinho de vez em quando, né? E eles se interagiam, conversavam. Quando ficava sem esse encontro, quando a gente andava na rua, aí o pessoal perguntava, os mais velhos, né? E aí, quando é que vai ter esse encontro? Com saudade do encontro, né? Exatamente. E outra coisa que eu queria citar é, tipo assim, fala muito a questão do lazer, parque, praça, etc. Mas se a gente aplica uma praça, um parque na cidade, a população destrói. Tinha que tinha que ter uma pessoa para estar observando, com, sei lá, guarda, coisa assim do tipo. Aqui tem uma praça com um negócio de academia, alguns equipamentos já se foi. Já estão destruídos. E sem falar que essa praça, ela só frequentada mais durante a tardezinha para de noite. Então, por exemplo, se um idoso quiser jogar um baralho, por exemplo, ou jogar conversa fora, tinha que ser de noite, porque durante o dia não tem árvore. Seria essa a condição. Entendi. Na verdade, isso é uma questão muito... uma excelente contribuição que você traz, Tami, porque a gente entende que o lazer é uma questão muito complexa, né? Por exemplo, você acabou de dizer, como é que eu vou para uma praça pública à tarde se o sol está pinando, rachando a minha cabeça? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um espaço público de lazer, o mínimo que eu podia fazer é que esse espaço fosse coberto, né? Para poder receber essas pessoas. Mas aí, se ele é coberto, aí entra a questão da ventilação. Eu teria que colocar um ventilador, alguma coisa assim, para fazer ficar mais palatável. E é claro, tem também a questão do patrimônio, né? A população brasileira, de um modo geral, não sabe cuidar do patrimônio público, né? A gente, às vezes, precisa que as pessoas entendam que o patrimônio público é de todos e não de ninguém. Então, a responsabilidade de cuidar de uma praça, de cuidar dos equipamentos, também é desse morador, né? Eu lembro que uma vez eu estava vendo... Aqui em Palmas, a gente tinha a decoração do Natal, né? Todo ano eles traziam essa decoração de Natal, e teve alguns anos que as pessoas iam roubar os mobiliários, né? Roubar os bonequinhos, roubar os enfeites. Teve até um vídeo que circulou na TV Anhanguera de um cara que foi de caminhonete na praça, parou a caminhonete do lado da praça, pegou o bonequinho, botou na carroceria e foi embora. E esse era filho de um político, viu, Marcos? Você lembra? Essa história ficou famosa, inclusive, porque era filho de um deputado, se eu não me engano. Sim, a gente tem essa... Está representando o Estado, né, para fornecer isso. Sim. Enquanto política pública. E aí a pessoa vai e faz isso. Então, essa é uma questão bastante complexa, né? Para vocês verem o tanto que é difícil fazer o planejamento de uma política pública hoje, né? Hoje não, sempre foi, mas a questão da política pública também tem isso. Como é que a gente vai
Exatamente, é cultural. Você tem que, infelizmente, ensinar essas pessoas que é de todos. Então, se você rouba, não é só seu, você está privando outra pessoa de exercer aquele direito também. Ou se você destrói, né? Se você quebra ou faz alguma coisa nesse sentido, também você é responsável por aquilo, tem essa questão também. Talvez a gente fosse pensar em uma multa, por exemplo, para quem destrói um mobiliário público, né? Vamos usar a terminologia correta, é um móvel público, né? Um mobiliário público, é um instrumento que está à disposição do público para ser utilizado para satisfazer as necessidades daquela pessoa, mas talvez seja interessante colocar uma multa ou ensinar, explicar para a população, né, levar para a escola, por exemplo, de que tem que cuidar, que aquilo também é seu, que a responsabilidade de cuidar também é seu, né? Por exemplo, fazer uma analogia com a casa, né? Não é porque você tem uma mesa na sua casa que você vai quebrar ela e colocar no chão. Depois você vai comer aonde, né? Sentar para comer aonde? Acho que a lógica tem que ser essa, assim, do público para o privado, essa relação de comparação. Mas isso é um fato. Isso é um fato mesmo. A gente tem que pensar também nisso. Assim. Se a população não vai destruir, não vai roubar, não vai, enfim, usar de maneira indiscreta, né, indecorosa. Mas é isso, pessoal. O que eu queria trabalhar com vocês era exatamente essa percepção do lazer como um direito e como um fundamento para a política pública, que vocês vão encontrar desde pequenos, exatamente. O pai tem que ensinar o filho de que ele não pode quebrar, porque aquilo também é de outras pessoas. Mas aí a gente entra naquele velho dilema da educação, né? O Panosso e a Ju são professores de ensino básico, assim como eu também, né? E a gente vê que, às vezes, os pais dos alunos não são tão colaborativos quanto a gente espera que eles sejam, né? Eu acho que para quem é professor de ensino básico, a gente tem essa dimensão. Infelizmente. Bom, alguém tem mais algum posicionamento, algum questionamento, alguma crítica? Você não precisa levantar a mão, né? Não, eu preferia que outras pessoas comentassem, né? Para a gente também não bate bola só nosso, né? Mas porque assim, tá dando vontade até da gente montar um grupo de estudo, viu, Marcos e Juliana, sobre esse tema que é tão importante. Mas eu estava pensando, né, no desafio, enquanto você falava, Marcos, eu estava pensando no desafio que é a começar a pensar a própria concepção de lazer para o idoso, né? Porque na leitura do texto que você indicou e também na sua fala, tem uma dimensão do lazer, né? Que é fazendo um link com a nossa aula passada, né? Essa coisa do capitalismo, tem uma dimensão do lazer que é do desenvolvimento da pessoa, né? Assim, que não é nós sabemos que não é um desenvolvimento puramente espiritual, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista em que tudo, então, portanto, é capitalista, inclusive quando a gente está se desenvolvendo espiritualmente, quando a gente vai para a igreja muitas vezes ou vai para algum, sei lá, para um culto, para participar de alguma coisa que é espiritual, cultural, nesse sentido, essas coisas estão ligadas ao capitalismo de alguma maneira. No fundo, a gente está, ou minimamente, a gente está buscando um refazimento, né, das energias para continuar trabalhando melhor, né? Então, assim, a concepção de lazer, ela está voltada também para essa coisa do capitalismo, para o desenvolvimento, para aquelas pessoas que servem para alguma coisa no capitalismo, né?
E aí, quando a gente fala de envelhecimento, quando a gente fala de idoso, quando a gente está falando de pessoas que já não servem, né? Entre aspas, o que eu estou falando de forma irônica, obviamente, né? Exato. Mas são pessoas que não servem mais, né, para o capitalismo. Então, para que eu vou investir no Estado, o Estado como indutor do desenvolvimento econômico e tal? Para que eu vou investir eu vou investir no jovem, né? Então, quando a gente pensa no lazer, a gente pensa no... eu acho que é isso, porque é igual eu falei, eu fui pesquisar sobre essa questão do orçamento participativo, né? Que do mesmo jeito que o planejamento urbano também é participativo, o orçamento também é. E essa dimensão do lazer estava muito ligada à juventude. Ou seja, eu vou desenvolver programas de lazer pensando no desenvolvimento social e intelectual desse jovem, preparando ele para essa experiência produtiva, né? Preparando ele para se tornar população economicamente ativa. E aí você se pergunta, tá, mas o que o idoso faz? Por isso que eu falei no início que acho que vai gerar. Nós vamos trabalhar com um artigo aí para. O ponto da discussão pode ser exatamente essa, porque, por exemplo, aí você tinha lá no orçamento, são 2 bilhões de reais para o município de Palmas desenvolver no ano de 2025 iniciativas que relacionem a esporte, lazer e juventude. Aí eu fiquei pensando, só a juventude que vai participar disso? Aí você tem também um buraco muito grande nesse sentido, né? O que é ações de esporte e lazer para a juventude? Você vai investir no quê? Você vai investir num campeonato de futebol de várzea que vai ter ali, você vai dar esse dinheiro, não dá, né? Porque o Estado não dá dinheiro, mas você vai distribuir esse dinheiro através de editais culturais. Que marca é essa? Que edital cultural é esse? É bastante complexo. Claro, você tem a dimensão do orçamento que não é tão preto no branco assim, é mais diretrizes, né? Que são diretrizes abertas, que são postas para discussão junto com os próprios gestores, mas não tem uma definição clara do que seria esse lazer, né? Você tem lá ações de lazer, cultura, você vai investir no quê? Numa roda de rap, uma roda de forró, o quê? O que é lazer, né? Aí, do mesmo jeito, as pessoas. A gente gostaria de mobiliários urbanos para lazer na nossa quadra. Então, tem que equipar a praça com um campo de futebol, uma quadra, tem que equipar a praça com uma academia, mas, assim, fica muito no abstrato essa questão, né? E aí você pensa, o idoso, ele realmente estava lá ou ele foi impedido de alguma forma de ser ouvido, né? Por exemplo. Porque, por exemplo, eu estava até discutindo com a professora Kellen isso esses dias para trás. Onde estão os equipamentos, os mobiliários públicos de lazer? Geralmente elas estão no centro. E o pessoal que mora na periferia faz o quê exatamente, né? Por exemplo, aqui em Palmas a gente tem o Parque Cezamar, a gente tem o Sussuapara, mas são parques que são centrais, a Praça dos Povos Indígenas. Se você pensa numa população que mora no Aureni, no Taquaral, tem uma população que vai percorrer pelo menos 20 quilômetros para chegar nesses parques, né? Então, que espaços públicos são esses? Quem acessa esses espaços públicos, né? O que faz um idoso que mora numa periferia? Que foi o que vocês estavam comentando quando a gente falou sobre a questão das redes sociais, né? Acaba que a rede social ela vem para preencher esse espaço do lazer que eu não consigo acessar. Quer dizer, em vez de eu gastar 30 minutos da minha casa até um parque mais próximo e mais 30 para chegar de volta para a minha casa, eu vou assistir televisão, eu vou olhar aqui o que o TikTok tem, eu vou olhar
vídeo engraçado no Kawaii, eu vou, sei lá, não vou me deslocar, porque isso vai ser... Às vezes esse deslocamento vai ser mais estressante do que eu simplesmente abrir o celular no TikTok e falar assim, olha, que vídeo engraçado esse moço, sabe? É isso, assim. Muitas vezes, pensando, por exemplo, na ótica de vocês que vão entrevistar esses idosos, vão perguntar, e o que o senhor faz no tempo livre? Ah, meu filho, eu adoro aquela rede social lá. Vai ser uma resposta, né? Porque, por exemplo, a gente já tem avós aí que estão na casa dos seus 70, 80 anos e são usuários assíduos das redes sociais de vídeos curtos, né? Do Kawaii, o TikTok, enfim. A desigualdade de acesso também, exatamente, é uma questão que deve ser considerada. Gente, ninguém está aqui para trazer respostas, a gente está aqui para plantar a semente da dúvida na cabeça de vocês. Exatamente. Essa é a graça das ciências sociais. É muito legal trabalhar com ciências sociais por isso, porque a gente vai olhar para a nossa realidade e discutir questões que nos cercam, né? E talvez a gente saia com mais dúvidas do que com respostas. Quando eu ministrava Educação e Direitos Humanos para o pessoal da licenciatura, eu falava assim, gente, vocês saíram daqui um semestre inteiro, 6 meses de aula, vocês saíram daqui com mais dúvidas do que vocês tinham quando vocês chegaram? Sim, professor, ótimo, consegui o que eu queria. Não, eu gosto desse ponto de partida, né? Da gente saber que... Porque a ideia também é a gente quebrar com algumas noções, né? Como eu falei na aula passada, quebrar com essas noções para poder reconstruir ideias e noções, né? Então, essa do envelhecimento é uma delas, né? Que a gente tem que... eu acho que a gente está num momento de reconstrução do que é isso, né? Exato. E aí eu acho que a sua aula que você trouxe na semana passada foi uma aula muito boa, porque, por exemplo, você trouxe um filósofo, um historiador que trabalha com essa dimensão do que é ser criança ao longo do tempo. A gente não tem isso com o idoso ainda, né? A gente está construindo isso, porque o privilégio do envelhecer, ele vem do quê? De 50 anos para cá? Então, e é mais uma contradição do próprio capitalismo que eu vinha falando, né? Ao mesmo tempo, ele cria a condição para a gente viver mais, né? Porque a medicina avançou, né? Eu até faço uma indicação de livro que todo mundo já deve ter escutado falar ou até lido, O Ócio Criativo, né? Daquele sociólogo italiano, Domenico Di Masi, que ele fala de assim, dentro do sistema capitalista, né? Não há nenhuma quebra de lógica, mas existe uma possibilidade, que é uma promessa do capitalismo há muito tempo, que é que a gente trabalhasse menos e tivesse mais tempo para o lazer e para o ócio, né? Só que o que não aconteceu. Nós temos tecnologia para isso, nós temos quantidade de pessoas o suficiente para trabalhar, e todo mundo poderia hoje estar trabalhando em torno de 2 horas, 3 horas por dia e gastar o resto do tempo, né, com ócio criativo, no caso, né, seja descansando, seja produzindo um documentário, um livro, arte, praticando esporte e tal. Mas essa é uma promessa antiga do capitalismo, né? Porque você pega lá os autores de Keynes, né? Os keynesianos, que falam o seguinte, olha, vai chegar uma hora que isso vai ser possível, né? E chegou a hora. Só que não é possível, porque a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar, né? Nós estamos falando em reforma da Previdência aí. Na semana passada a gente falou, né, sobre isso, alguém comentou, né, que ninguém vai aposentar mais. Então, é mais uma contradição. A gente pode viver mais graças a esse sistema, mas, por outro lado, a gente está produzindo também indivíduos que não servem para ele mais, né? Então, a gente tem que pensar também o que fazer com isso. Exatamente, a gente está produzindo indivíduos que não têm mais serventia, né? Tanto de um lado quanto de outro. Você está produzindo, por exemplo, com a tecnologia,
aquela questão do desemprego estrutural, né? Você está produzindo pessoas que não têm aplicação prática no mercado de trabalho, ainda que estejam em idade produtiva, e você tem as pessoas que estão fora dessa idade produtiva, que é o caso dos idosos. Então, você tem dois grandes grupos de pessoas que estão indo para a marginalização, para a miséria, e aí você coloca tábuas de salvação, né? Que é o que explica, por exemplo, o crescimento dos jogos de aposta hoje, né? Você tem essa população vulnerabilizada que precisa de dinheiro, mas que não tem trabalho, então ela vai apostar porque já que eu não tenho nada mesmo, eu vou arriscar ficar rico aqui, e essa situação é bastante complexa, né? Inclusive, o direito tem a sua culpa, né? Porque eu estava vendo, eu estava pensando até em trabalhar com isso, que a legislação no Brasil vem sendo aperfeiçoada para permitir jogos de aposta no Brasil. Antigamente a gente não permitia, né? E aí você tem toda uma alteração legislativa para permitir isso, e essa situação deve ficar muito mais complexa do que já está. Juliana, pode falar, se você... Eu estava aqui raciocinando, né, sobre os dados que a gente já tem em termos de projeção populacional, né, e de envelhecimento populacional. Porque, às vezes, quando a gente fala do direito ao lazer, do direito à cidade, do direito de existir meramente, né, de poder ter um tempo livre, eu imagino que a maior parte das pessoas, não só aquelas que estão já na fase da maturidade, da vida idosa, mas de nós mesmos, né, que ainda não entramos nessa fase, mas que esperamos uma situação das coisas para que a gente possa existir em família. Né? Porque eu não digo nem ter lazer, mas de vocês ter um momento para ficar em casa que você não esteja esgotado do trabalho, que você não esteja esgotado da rotina cotidiana, que você já tenha se livrado daquelas pendências que você viveu durante o seu dia de trabalho, né? E que você possa, de fato, aproveitar com os filhos, com a esposa, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Hoje, né, está aí em voga toda essa discussão, né, do fim da escala 6x1. E eu penso que, apesar de ser uma evolução muito grande, né, proporcionar para os trabalhadores, para as pessoas que estão no mercado de trabalho formal, um dia que nem seria de descanso, né, seria mais de convívio, né, familiar, né, vamos dizer assim, porque não chega a ser um descanso extensivo, né? Você não está viajando, você não está esquecendo do ambiente de trabalho, né? Você está ficando só um dia mais em casa. E muitos de nós não temos essa possibilidade de ter um momento de lazer, né? De como eu vejo, às vezes, nos próprios beneficiados, né? Nos próprios trabalhadores, resistência desse tipo de artifício legal, de resistência desse tipo de evolução, né? É óbvio, sem dúvida nenhuma, que você tem uma parcela de pessoas que tem um certo privilégio, que já alcançou um certo grau, seja de instrução, seja de evolução nas suas carreiras, que permita que ele já não esteja mais submetido a essa situação, mas a gente também tem em contrapartida a maior parte dos nossos trabalhadores e desses jovens que recebem a atenção do poder público para com os momentos de lazer, né, em mercado de trabalho. Então, será que essa questão de as classes estamentárias, os políticos, os prefeitos, os governadores, quando eles vão fazer um objeto, um mecanismo urbano de lazer, eles pensam nos jovens, mas precisa manter os jovens ocupados. Se o jovem começar a questionar demais a situação de exploração do trabalho que ele vive, vivendo às vezes num call center,
6 dias e descansando um, né? Que são empregos bem precarizados que os jovens geralmente têm início, né, de processo laboral. Se ele não tiver um lugar para extravasar, ele não só vai ficar muito mal por si mesmo, mas ele também vai começar a refletir sobre a situação de vida e ver, poxa, essa vida para mim não serve. Então, você entrega tanto pão quanto cerco para as pessoas. Você acaba ficando preso, exatamente, eu acho que é muito isso também. A nossa vida em torno do trabalho, ela é tão estruturante, né? Pensando nesse debate mais estruturalista aí, que vocês podem fazer melhor do que eu, né? Mas essa dimensão, ela tá tão marcada no nosso modo de existir, que tem uma galera que aposenta e entra em depressão. Tipo assim, você não sabe viver uma vida que não seja em torno do seu trabalho. Sim, as taxas de suicídio de pessoas aposentadas são maiores do que qualquer outra categoria, em especial entre homens. Exatamente, porque esse homem ele foi pensado para viver para o trabalho. Tradicionalmente, elas não vão trabalhar dentro do ambiente doméstico, né? Se a gente for olhar pessoas que já têm uma idade mais avançada, o modelo da sociedade coloca mais as mulheres nesse âmbito do trabalho doméstico, né? E o trabalho doméstico é um trabalho infinito, né? Tipo, você levanta, lava a louça, roupa, amanhã tem tudo de novo para você fazer. Tudo de novo. Então, a mulher que está no ambiente doméstico, ela não se aposenta, né? Porque ela está sempre ali. O homem que foi treinado para ser o provedor, que foi treinado para trabalhar fora e voltar para casa só no final do dia, quando ele se vê dentro de casa o dia todo, ele olha e fala assim, né? Gente, eu não sirvo mais para nada. Eu não sirvo mais para nada. Eu pude acompanhar, infelizmente, não queria ter que acompanhar isso, mas eu tive que acompanhar isso com meu avô. Assim, meu avô é um cara... hoje ele já tem 88 anos, mas assim, quando ele completou 70, que ele se aposentou de vez, nossa, mas eu não sirvo mais para nada, eu me acabei, eu não sou mais homem, que tipo de homem eu sou? E esses debates eram frequentes, né? Tanto é que hoje ele está com Alzheimer, e a gente acha que esse tipo de reflexão autodestrutiva contribuiu para a evolução da doença dele. Então, tem esse aspecto também, né? E aí você tem essas pessoas que algumas procuram fazer outras coisas e tem outras que não, até a Divane está falando aqui, né, as pessoas estão cada vez mais adoecendo. O Alzheimer, ele tem esse componente, né? Tem esse componente. Eu até lembro do filme, gente, que ainda estou aqui, né? Que a personagem principal, a Eunice Paiva, né? Ela ficou com Alzheimer. Então, há pesquisas muito sérias no campo da neurologia que tratam desse fator, né? As pessoas passam por uma mudança de vida, por um trauma, por um processo degenerativo social, pessoal, que acelera ou que starta, né, que inicia um processo de Alzheimer, que a pessoa talvez não tivesse, se ela não tivesse tido aquela conjuntura de vida. Né? Isso tudo está muito ligado, você ter uma possibilidade de vida na velhice que não seja focada em ficar em casa. Seja focada em ficar em casa. Que não necessariamente seja trabalhar, mas gastar esse tempo, tipo assim, não um trabalho econômico. Né? Não que eu vá fazer coisas para vender, por exemplo, sei lá, mas que eu faça coisas que me dão aquela ideia de trabalho, né? Um artesanato, uma horta, sei lá, alguma coisa que te dê essa dimensão de utilidade, ainda que não seja econômica. A Dinália está com a mão levantada. Pode falar, querida. Boa noite. Eu, na verdade, eu quero só, assim, fazer um relato, tipo, nessa baseada aí no que os professores estão falando,
E assim, pelo meu conhecimento também, que eu sou uma pessoa, já passei dos 50, e a gente se vê, assim, na verdade, nessa sociedade capitalista, tipo assim, eu não aposentei ainda, mas eu estou caminhando para me aposentar. Aí já a sociedade capitalista já começa a eu fiquei, até na verdade, eu fiquei muito surpresa quando eu fui selecionada para esse projeto, porque é muito complicado a situação, né? Não sei se vocês vão me entender. E aí a população, a sociedade capitalista, ela é focada mais na população jovem, que é de uma ordem construtiva, porque senão, como que vai ser daqui 20 anos, né? Mas a população idosa, ela está sentindo assim tipo, a palavra que eu quero dizer é um escanteio, entendeu? E aí você se vê numa situação que você se sente desprezado, é a palavra. Você vai ficando desprezado tanto pela sociedade capitalista, até com os seus próprios familiares, eu digo. Eu não tenho esse problema, mas eu sou vivo muito assim no meio, né? Trabalhei na saúde muitos anos, hoje eu trabalho na educação, então eu vejo essa coisa assim no meio da população idosa, que aí você sente desprezado, mas você quer sentir valorizado até pela sua própria família. Você passa a ajudar a família a cuidar de neta, a cuidar de algo mais que aparece, para você não se sentir tão desprezado e tão inabilitado, né? Que é o que o povo tenta de todas as formas, como lá na palavra, na Bíblia, né, já diz assim, lá em Provérbios 16:31, fala sobre a honra aos cabelos brancos, que serve como uma coroa. Só que daí o povo já não está entendendo, essa sabedoria do idoso já está ultrapassada. Tem que ser algo mais que dá mais resultado. Sim, sim. Né? Numa sociedade em que tudo muda muito rápido, né? O conhecimento do idoso às vezes fica para trás, ele já não é mais considerado válido. As coisas já se atualizaram, vó. Sim, isso, desse jeito. Inclusive, tenho netos que já está além do meu pensamento, ó, muito. Então, sim, era a minha participação, que eu queria falar era sobre isso. Uma participação muito útil e muito reflexiva, me deu. Vou confessar que eu fiquei até com o olho marejado aqui, porque eu, como uma pessoa de 27 anos, eu olhar para os meus avós, até para o meu pai, para minha mãe, que já estão entrando nessa terceira idade, e pensar sobre essa perspectiva é um soco, assim, um soco no estômago mesmo, da gente pensar que a sua vida útil para o capitalismo ela é muito curta, né? É verdade. Ou você é novo demais. É verdade. Aí a gente a gente sabe que tem potencial, que tem conhecimento, que quer aplicar, e aí você acaba sendo isso, né? A palavra desprezado mesmo, assim. Ou você é novo demais e não tem experiência, ou você é velho demais sabe, ou você já não dá conta de mais nada. Não, fulano não dá conta. Ele não dá conta de cargo tal, ele não dá conta de fazer isso, ele não dá conta de fazer aquilo. Eu acho que isso ficou teve até uma reportagem que passou sobre isso, que num processo seletivo, eles estavam identificando as pessoas pela idade, e aí a recrutadora pegava o currículo das pessoas, calculava a idade que ela estava e marcava lá, muito velho, muito velho. Então as pessoas eram descartadas, os currículos eram descartados
por causa da idade das pessoas. Então, você vê que você tem essa meia-vida muito curta, né? Ou você é novo demais, ou você é velho demais. Então, aonde que você está nesse campo? Nesse meio, né? Então, é bem complicado isso. É verdade. E só lembrando que o capitalismo é a sociedade, é o modelo, é o sistema no qual a gente vive, mas a gente tem outros modelos, outras formas de viver que a gente tem muito o que aprender, né? Também. Então, assim, por exemplo, as sociedades indígenas, né? Que nós temos várias aqui no Tocantins, os povos indígenas. Tem uma outra concepção do que é a pessoa mais velha, né? Dá uma outra importância. Então, acho que a gente também tem que, enquanto sociedade, os quilombolas. E aí eu comentei aqueles casos, né, da África também, que, né, a gente tem que olhar para essas sociedades também, não só no sentido de, por exemplo, sociedades indígenas, de protegê-las, mas de aprender com elas, né? Aprender também como que se trata, por exemplo, os idosos, né? Então, assim, a gente pode trazer esse conhecimento, essa outra forma de viver para as nossas concepções. Para as nossas concepções. Também, se está com a mão levantada, pode falar. Estava esquecendo de abrir o microfone, estava querendo falar até com o trem fechado. Falando em quilombola, nosso município é quilombola, né? Nós aqui, nós somos 3.000 e pouco habitantes. De que município você está falando, querida? Muricilândia. Ah, sei. Aqui a metade da população é quilombola. Esse mês de abril, todos os finais de semana tem encontro eu sou quilombola, no memorial da Dona Juscelina, aonde é o encontro dos grioulos, que são os mais velhos, com a juventude. Nesse encontro, o que acontece? Todos aqueles conhecimentos ancestrais, os mais velhos passam para os mais novos. Uhum. Desde fabricação de barco, a plantas medicinais. Então, eles vão repassando para a gente. Porque a gente percebe, com o passar do tempo, que nossos costumes ancestrais estão se apagando. E eu assisti a minissérie que o professor tanto falou na aula anterior, e aí eu vi muito que eles usavam também muita planta medicinais lá. Então, assim, para a gente quiser viver mais, nós temos que aplicar isso, plantar nossas hortas, né? Reforçar isso. Eu queria falar isso, que eu acho importante, e eu amo os encontros dos idosos. Peraí, deixa eu só... Tami, ela falou você que... tinha falado... quando é o encontro, eu não escutei. É esse mês de abril, todos os finais de semana. Vamos organizar uma excursão pra gente. Vontade de ir presenciar, né? Uai, sim, você esteja convidado, pode vir. Final de semana, sábado foi o primeiro sábado. Aí no próximo sábado vai ter também. Inclusive, vou dar uma pauta, porque eu fiz um projeto referente ao encontro do crioulo e eu fui contemplada. Olha, que maravilha! Boa. Nossa, que boa notícia! Só me localiza aí no mapa do Tocantins também. Muricilândia fica perto de onde? Fica ali no meio ou mais perto do Bico? Ah, tá. Então fica mais pro lado do Bico, ali Tem ali não muito longe de Araguaína, no entorno. Tu vai rodar uns 500 km aí para chegar até onde nós. Não, mas Mas eu fui na cidade, gostei muito da estrutura de Muricilândia. Muricilândia é uma cidade bem aprazível. Muito bem. Eu acho que é isso. Na escala aqui na nossa hierarquia, não pela idade, mas nesse caso pela sabedoria, pelo comando, eu estou abaixo da Juliana e do Marcos. Então vocês mandam. O quê? E eu obedeço. Professora, a aula é sua.
Não, o senhor tem liberdade de cátedra garantida pela Constituição Federal. Fica liberdade de cátedra. Sim. Nossa, gente, não. Mas, assim, o que eu tinha para falar, eu já falei. Me deixa muito feliz mesmo, que o tema da aula tenha cativado os alunos, cativado os professores, né? A professora Juliana, que está aqui, enfim, para mim é um prazer. Então, assim, eu já falei o que eu tinha para falar, nós já debatemos. Se os alunos quiserem continuar debatendo ou quiserem encerrar por aqui. Pois muito que bem, se alguém... Então, a Tami fez uma pergunta muito relevante, eu tinha falado no comecinho da aula, né? Vou aqui falar novamente para quem não ouviu. Nós tivemos um problema na fabricação de um material que eu preciso levar para que vocês possam começar as atividades, né? Nós estamos providenciando não só uniformes, né, mas como um material de apoio, e um dos fornecedores que foi contratado pela FAPTO, né, na verdade, não é nem que eles não puderam entregar, eles desfizeram o contrato conosco, e nós tivemos que fazer uma nova tomada de preços, um novo contrato, né? É uma parte que parece pequena do material, mas não é, porque é importante, e só vai ficar pronto no dia 14 desse mês. Então, nós só teremos essa reunião quando nós pudermos ir até Araguaína e Dianópolis e levar todo o material, né? Não só cópias dos documentos impressas, né, dos relatórios para fazer a coleta de informação, como também camisetas, pastas e outros materiais que são necessários, né, para um trabalho minimamente. Bonés, né, porque a gente está num sol muito grande no Tocantins, e a gente houve um problema. Até para ter uma identificação, né, dos alunos. O programa ele precisa de identidade visual, né? São pessoas idosas, vai ser necessário acessar a casa delas, né? Então é importante que todos os agentes estejam uniformizados e bem aparados nesse sentido, né? Então, por isso, nós vamos ter que... E aí, eu não vou mais me comprometer com uma data até ter esse material, porque eu não acho justo que eu vá fazendo previsão de data e depois a gente tenha que adiar novamente, né? Mas até dia 14 eu devo estar recebendo, quero crer, se Deus Pai nos ajudar, que a gente vai receber esse material e recebendo